Fala galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, com um tema mais direcionado à história, venho falar sobre o Canadá, o segundo maior país do mundo e o maior das Américas, sendo correspondido por 1/4 de todo o continente, mas a sua população é menos de 4% comparado às Américas. A população do país é de cerca de 40 milhões de habitantes, coisa que apenas no estado de São Paulo já supera esse número. Até mesmo nos Estados Unidos, que geograficamente é seu vizinho, chega a ter 9 vezes mais habitantes que o Canadá. Temos também exemplos de países que são minúsculos comparados ao Canadá e que o superam em número populacional, como o Japão, que ultrapassa os 100 milhões de habitantes. E o fato que mais chama a atenção é que a maior parte da população canadense habita a região sul do país, próximo aos Estados Unidos, na região de Toronto, Vancouver, Montreal e outras cidades. Mais ao norte do país, existe a província de Nunavut, que tem cerca de 40 mil habitantes e seu tamanho territorial é muito próximo ao tamanho do México. Enquanto isso, o México tem mais de 120 milhões de habitantes com esse mesmo tamanho territorial praticamente. Também tem a província de Yukon, que tem seu tamanho territorial menor, e pouco mais de 30 mil habitantes, entre várias outras. Temos como exemplo esse mapa que ilustra as partes com maior habitação no Canadá, onde está mais puxado para o vermelho, é onde está a maior concentração de pessoas que o habitam. O tamanho desequilíbrio em relação à distribuição de pessoas é tão absurdo, que entre todos os lugares, províncias e cidades canadenses, apenas entre Ontário e Quebec, está localizada mais da metade de toda a população que habita o país. E olha que essa região é menos de 5% do território canadense. Poucas pessoas sabem os reais motivos do tamanho despovoamento do país, e por isso vou citar alguns fatos que fizeram as pessoas irem abandonando o Canadá como país de morada. O extremo frio. O clima frio é um dos fatores principais que contribuiu e contribui para tamanho desequilíbrio populacional, pois, quanto mais perto dos polos do nosso planeta, tanto o sul como o norte, mais frio fica, e quanto mais perto do centro da Terra, chegando próximo à linha do Equador, mais calor fica. Sendo assim, o Canadá acaba sendo afetado pelo extremo frio, por ficar muito próximo ao Polo Norte, tendo até mesmo uma parte sua dentro do Círculo Polar Ártico, região dos países mais frios do mundo e também mais próximos ao Polo Norte. A temperatura média de um país próximo à linha do Equador, por exemplo, atinge uma média de 26 graus todo ano. Agora os Estados Unidos, que é mais distante, chega a atingir 15 graus. Enquanto isso, o Canadá tem uma média baixíssima de apenas 5 graus todos os anos, tornando isso um baita problema em questão de habitação. Pois os lugares com menos habitantes ou inabitáveis no mundo, são os lugares com esse perfil de extremo frio. Os grandes centros. O Canadá tem cerca de 20% da sua população imigrantes, contando com diversos programas que os atraem para os grandes centros, como Quebec, Ontário, Toronto, Colômbia Britânica e essas regiões que são conhecidas como as cidades mais desenvolvidas por lá, tudo isso com o intuito de buscar novas oportunidades de emprego e melhor qualidade de vida, pois as empresas pagam melhor os colaboradores, sendo que, esse é o intuito geralmente de um imigrante, uma vida melhor. Sendo assim, todas essas situações contribuem para a menor expansão dos grandes centros para as regiões mais afastadas. Sendo assim, a população não avança territorialmente. Quanto à questão dos imigrantes, o próprio governo canadense reconhece a importância dos imigrantes e ainda diz que isso é um fato que os deixam competitivos ainda no sistema. Um dos problemas da região mais ao norte do Canadá é a questão das rochas muito rígidas que predominam os lugares. Isso acaba dificultando a produção de algo que seja eficiente e importante para a economia local, por exemplo.
A ausência da agricultura torna também um fator que dificulta mais ainda o povoamento mais ao norte do país, pelo fato do frio e do inverno muito intenso. Menos da metade do solo canadense é favorável para essa prática, tornando assim mais um empecilho para a expansão populacional, fora as montanhas rochosas, que se expandem por boa parte do país e dificulta a moradia, produção e logística para viver nessa área. Então esse foi o vídeo, alguns fatos sobre os motivos do Canadá ser um país pouco habitado apesar de ser extenso em território. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você curte conteúdo sobre países, deixe seu comentário abaixo e marque o vídeo com o gostei, assim eu estarei por dentro dos conteúdos que agradam vocês e continuarei produzindo conteúdo como já venho fazendo. Até mais!